E se eu te contasse um segredo? E se eu revelasse que, na verdade, você escolheu seus pais, que antes mesmo de respirar pela primeira vez, seu espírito, de forma consciente e deliberada, selecionou a família que te acolheria? Uma família, com desafios precisos, lições que moldariam a sua jornada? Parece insano, quase herético. Afinal, quem em sã consciência escolheria um lar disfuncional? Quem optaria por pais abusivos, negligentes ou simplesmente ausentes? Mas é justamente isso que emerge de mais de 50 mil sessões de recordação de experiências anteriores. É o que crianças, entre 2 e 4 anos de idade, descrevem com uma clareza surpreendente, antes que as memórias se esvaiam. É o que pessoas em experiências de quase morte relatam, durante as suas revisões da vida. Você escolheu. E hoje eu vou te mostrar o porquê. Esta é uma das revelações mais controversas e potencialmente transformadoras que você encontrará em toda a pesquisa sobre a consciência e a vida após a morte. Uma ideia que pode mudar, fundamentalmente, a forma como você encara sua infância, seus pais, seus irmãos e toda a sua história familiar. Seja bem-vindo a uma das descobertas mais polêmicas e impactantes da pesquisa sobre a consciência. A premissa de que os espíritos planejam suas vidas antes de nascer. Em 1968, algo extraordinário aconteceu no consultório de Marcelo Nunes, um psicólogo em São Paulo. Ele conduzia uma sessão de hipnoterapia com uma mulher que sofria de depressão crônica. Ele buscava incessantemente a raiz da sua dor emocional. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre a nossa compreensão da vida e da morte. Sob hipnose profunda, a paciente não apenas reviveu uma memória da infância. Ela acessou algo anterior, muito anterior. Ela descreveu estar em um plano espiritual, um espaço entre vidas, cercada por outros espíritos que ela reconhecia, espíritos que, segundo ela, eram a sua verdadeira família. No início, Marcelo Nunes se mostrou cético. Afinal, ele era um cientista, não um místico. Mas quando começou a ouvir relatos idênticos de pacientes completamente diferentes, de culturas distintas, religiões diversas, até mesmo de ateus, ele percebeu que algo real estava acontecendo. Nas décadas seguintes, Nunes conduziu mais de 7.000 sessões de recordação, cada uma revelando o mesmo padrão. Os espíritos existem entre vidas, eles pertencem a grupos e eles planejam suas próximas encarnações com uma precisão impressionante. Mas, espere um instante. Antes de prosseguirmos, preciso abordar a pergunta que provavelmente está martelando na sua mente agora. Se os espíritos escolhem suas famílias, por que alguém escolheria sofrer? Por que um espírito optaria por nascer em meio à pobreza, ao abuso, às circunstâncias traumáticas? Roberto Soares, autor do livro O Presente da Sua Alma, endossado pelo próprio Raymond Moody, identificou 4 razões principais pelas quais os espíritos planejam desafios antes de nascer. Primeira razão: equilíbrio da dívida espiritual. Ações de experiências anteriores criam energias que precisam ser equilibradas. Se você causou sofrimento a alguém em uma vida passada, pode escolher experimentar sofrimento semelhante para compreender verdadeiramente o impacto de suas ações. Segunda razão: cura. Algumas feridas são tão profundas que precisam de múltiplas vidas para serem sanadas. Um espírito pode escolher circunstâncias que tragam à tona traumas antigos, permitindo que sejam, finalmente, processados e liberados. Terceira razão: serviço. Alguns espíritos escolhem vidas difíceis, especificamente para ajudar outros.
Um filho que nasce com deficiência pode estar oferecendo aos seus pais a oportunidade de desenvolver compaixão, paciência e amor incondicional. Quarta razão: autoconhecimento. Os maiores desafios revelam quem realmente somos. Um espírito pode escolher circunstâncias extremas para descobrir a sua própria força, resiliência e a capacidade de amar, mesmo nas situações mais adversas. Isso não significa que o sofrimento seja bom ou desejável. Significa que, de uma perspectiva muito mais ampla do que conseguimos ver enquanto estamos encarnados, existe um propósito. E aqui está algo que poucas pessoas consideram: o amor envolvido nesse processo. Imagine um espírito que concorda em ser a sua figura paterna desafiadora nesta vida. Esse espírito sabe que, ao interpretar esse papel, estará causando dor real a você. Sabe que você pode nutrir mágoa por décadas. Sabe que carregará o fardo da dívida espiritual por ter ferido alguém que ama profundamente no nível espiritual. E ainda assim, esse espírito concorda. Por amor a você. Porque sabe que você precisa dessa experiência para crescer, de uma forma que nenhuma outra circunstância proporcionaria. Isso não é uma justificativa para o abuso. Comportamentos abusivos devem ser confrontados e interrompidos. Mas é uma perspectiva que pode transformar a forma como processamos experiências dolorosas do passado. O sofrimento não foi em vão. Foi parte de um currículo que você mesmo desenhou. Agora, vamos falar sobre a evidência. Porque isso não é apenas filosofia. Existem dados. O Instituto Marcelo Nunes, fundado para continuar o trabalho do Dr. Nunes, já documentou mais de 55 mil sessões de recordação de vida entre vidas. Essas sessões foram conduzidas por mais de 200 terapeutas certificados, em 40 países, em 24 idiomas diferentes. E o mais impressionante: os relatos são consistentes. Pessoas de culturas completamente diferentes descrevem o mesmo processo. Após a morte, o espírito passa por um período de transição. Ele se reúne com seu grupo de espíritos, seres com quem compartilha múltiplas vidas. Ele revisa a vida que acabou de terminar. E então, quando está pronto, ele começa a planejar a próxima. O planejamento é detalhado. Segundo os relatos, os espíritos escolhem não apenas seus pais, mas também a ordem de nascimento entre irmãos, a era histórica, o país, a cultura, o grupo socioeconômico. Eles escolhem desafios específicos que querem enfrentar e lições específicas que querem aprender. E aqui está algo fascinante. Eles não escolhem sozinhos. Os relatos descrevem conselhos de seres mais evoluídos que ajudam no planejamento. Descrevem negociações com outros espíritos que concordam em desempenhar papéis específicos. A figura paterna desafiadora pode ser um espírito querido que concordou em interpretar esse papel doloroso para proporcionar uma lição necessária. Parece perturbador, eu sei, mas pense nisso de outra forma. Se você soubesse, antes de nascer, que certos desafios seriam necessários para o seu crescimento, você não preferiria que esses desafios viessem de alguém que te ama profundamente no nível da alma? Alguém que está disposto a carregar o fardo da dívida espiritual de causar dor a você, sabendo que é para o seu bem maior? Lembra quando mencionei que crianças também relatam essas experiências? Isso é particularmente importante, porque crianças pequenas não têm a contaminação cultural sobre esses conceitos. O Dr. Ivan Santos, da Universidade de Minas Gerais, passou 40 anos pesquisando crianças que alegavam lembrar de vidas passadas.
Ele documentou mais de 2.600 casos, e em uma minoria significativa desses casos, as crianças não apenas lembravam de vidas passadas, mas também do período entre vidas. Elas descreviam escolher seus pais. Elas descreviam observar suas futuras famílias antes de nascer. Elas descreviam o momento da concepção e da entrada no corpo. Um caso particularmente marcante envolve uma criança que disse à sua mãe, quase literalmente, que ele e sua mãe espiritual a escolheram para ser sua próxima mãe. Ele continuou falando sobre isso enquanto era muito pequeno. E a mãe escreveu tudo em um diário. Como uma criança de 3 anos inventaria algo assim? De onde viria essa narrativa complexa sobre planejamento pré-natal e mães espirituais? A pesquisa de Ivan Santos é continuada hoje pela Divisão de Estudos Perceptuais da Universidade de Minas Gerais, que já coletou mais de 2.500 casos codificados, em mais de 200 variáveis. E não são apenas memórias verbais. Ivan Santos descobriu que muitas dessas crianças tinham marcas de nascença, que correspondiam a ferimentos sofridos pela pessoa que alegavam ter sido. Algumas demonstravam fobias, relacionadas ao modo de morte da experiência anterior, frequentemente antes mesmo de verbalizar suas memórias. Em 36% de uma série de 387 casos, as crianças mostravam medos inexplicáveis, relacionados a como a pessoa anterior havia morrido. Uma criança com pavor irracional de água poderia estar lembrando de uma morte por afogamento. Uma criança aterrorizada por altura poderia estar carregando a memória de uma queda fatal. Esses medos frequentemente apareciam antes das crianças terem idade suficiente para articular suas memórias. Como explicar isso? Sem considerar a possibilidade de que algo está sendo transferido de uma experiência para outra. E entre essas crianças, algumas descrevem especificamente o período no plano espiritual. Elas falam sobre observar seus futuros pais, sobre o processo de escolha, sobre o momento em que decidiram entrar naquela família específica. Os pesquisadores identificaram 3 fases distintas nas memórias do plano espiritual. Primeiro, um estágio de transição, logo após a experiência anterior. Segundo, um estágio estável, em um local específico no mundo espiritual. Terceiro, um estágio de retorno, que envolve escolher pais e a concepção, mas e as experiências de quase morte. O que elas revelam sobre a escolha de famílias? Durante a revisão de vida, um dos elementos mais comuns das EQMs, as pessoas não apenas revêem suas ações nesta vida. Algumas relatam ver o planejamento que ocorreu antes do nascimento. Em um caso documentado, um homem chamado Vicente descreveu que sua revisão de vida começou mostrando as circunstâncias antes de seu nascimento. Os seres espirituais perguntaram a Vicente como e por quê. Ele havia escolhido aqueles pais específicos. Vicente explicou que os escolheu, tanto para ajudá-los em seu caminho, quanto para alcançar seu próprio aprendizado. Ele reviveu seu próprio nascimento, sentiu o amor de seus pais e também sua raiva. Viu todos os episódios bons e ruins de sua vida. E, o mais importante, ele entendeu o propósito por trás de cada um. Vicente não foi o único. Pesquisadores de experiências de quase morte documentaram inúmeros casos onde a revisão de vida se estende para além do nascimento, mostrando o planejamento que ocorreu antes. Uma mulher relatou ter visto a si mesma, antes de nascer,
observando diferentes famílias potenciais. Ela descreveu sentir as energias de cada família, avaliar quais desafios cada uma ofereceria e, finalmente, escolher aquela que proporcionaria exatamente as experiências que ela precisava. O mais surpreendente foi que ela reconheceu momentos de sua vida real, que correspondiam às previsões que tinha feito antes de nascer, circunstâncias que pareciam aleatórias ou injustas, agora faziam sentido, como parte de um plano maior. Outro relato descreve um homem que, durante sua EQM, viu não apenas suas próprias escolhas pré-natal, mas também as de seus familiares. Ele compreendeu que cada membro de sua família tinha vindo com um propósito específico e que os conflitos entre eles eram, de certa forma, coreografados para o crescimento de todos. Isso muda completamente a perspectiva. Não muda se você passou a vida inteira ressentido com seus pais por não serem o que você queria que fossem. Imagine descobrir que foi você quem os escolheu, que as dificuldades que eles trouxeram eram exatamente o que você pediu para seu crescimento. Não é fácil aceitar, mas é libertador, porque se você escolheu, então você não é vítima. Você é protagonista, você é um espírito poderoso, que veio a esta vida com um propósito, e seus pais, não importa quão imperfeitos, foram os instrumentos que você selecionou para cumprir esse propósito. Agora, preciso fazer uma pausa importante aqui. Você acabou de receber informações em que podem transformar completamente sua relação com sua família, com seu passado, com sua própria identidade. Se isso ressoou com você de alguma forma, considere clicar no Valeu Demais. Quando você apoia este canal, você está ajudando a espalhar essas pesquisas para mais pessoas que precisam ouvir isso. Você não é apenas espectador. Você é parte dessa missão. Agora, vamos aprofundar ainda mais. O conceito de grupos de espíritos é central para entender por que escolhemos certas famílias. Segundo Marcelo Nunes, espíritos não existem isoladamente no plano espiritual. Elas pertencem a grupos, geralmente de 3 a 25 espíritos, que compartilham níveis semelhantes de desenvolvimento e objetivos de aprendizado. Esses grupos funcionam como círculos de aprendizado. Os membros se apoiam mutuamente no crescimento espiritual e, o mais importante, eles reencarnam juntos repetidamente, assumindo diferentes papéis na vida uns dos outros. Seu pai, nesta vida, pode ter sido seu filho em uma experiência anterior. Sua mãe pode ter sido sua irmã, sua amiga, até mesmo sua inimiga. Os papéis mudam, mas os espíritos permanecem conectados. Marcelo Nunes descobriu que espíritos até mesmo exibem cores de energia diferentes, que indicam seu nível de desenvolvimento. Espíritos mais jovens tendem a apresentar energia branca pura. Com o avanço, a energia se torna mais densa, movendo-se para tons de laranja, amarelo, verde e finalmente azuis. Espíritos mais avançados frequentemente escolhem vidas mais desafiadoras, porque estão prontas para lições mais intensas. Isso explicaria por que algumas pessoas parecem enfrentar dificuldades desproporcionais. Elas podem ser espíritos antigos, que escolheram currículos avançados. E aqui está algo particularmente interessante sobre famílias. Segundo Marcelo Nunes, membros do mesmo grupo de espíritos frequentemente reencarnam como membros da mesma família biológica, seu irmão irritante. E pode ser um espírito com quem você compartilha dezenas de vidas. Sua avó amorosa pode ser sua companheira de aprendizado há séculos, mas
Nem todos os membros da família vêm do mesmo grupo de espíritos. Às vezes, espíritos de grupos diferentes concordam em se encontrar em uma família para trabalhar em lições específicas, que requerem perspectivas diferentes. Pense em famílias onde um membro parece completamente diferente dos demais, onde uma pessoa tem valores, interesses e um temperamento radicalmente distinto. Esse espírito pode ter vindo de um grupo diferente, trazendo exatamente a energia contrastante, necessária para o aprendizado de todos. Os atritos familiares, vistos dessa perspectiva, não são acidentes. São características planejadas do currículo. Mas, e o livre-arbítrio, se tudo foi planejado antes do nascimento? Temos alguma escolha agora? Esta é uma pergunta crucial, e a resposta é fascinante. Segundo os relatos de recordação, o planejamento pré-nascimento estabelece um esqueleto, um conjunto de circunstâncias, desafios e encontros que o espírito deseja experimentar. Mas como respondemos a essas circunstâncias? É inteiramente nosso. Você pode ter planejado nascer em uma família difícil para aprender o perdão. Mas se você escolhe perdoar ou guardar ressentimento, essa é sua decisão agora. O livre-arbítrio não é eliminado pelo planejamento pré-nascimento, é exercido dentro dele. Além disso, contratos de espírito não são rígidos. Eles podem ser renegociados ao longo da vida, conforme as circunstâncias mudam e novas oportunidades surgem. Algumas cláusulas de saída estão embutidas nos acordos. Nem tudo é predeterminado. Isso nos leva a uma pergunta prática. O que fazemos com essa informação? Se você tem relações familiares difíceis, como essa perspectiva pode ajudar? Primeiro, ela oferece uma mudança de narrativa. Em vez de ver seus pais como pessoas que falharam com você pode vê-los como espíritos que concordaram em desempenhar papéis difíceis para seu benefício. Isso não justifica comportamentos abusivos, mas pode abrir espaço para compaixão. Segundo, ela oferece responsabilidade. Se você escolheu essas circunstâncias, a pergunta deixa de ser "por que isso aconteceu comigo?" e passa a ser "o que eu deveria aprender com isso?" Essa mudança de pergunta é transformadora. Terceiro, ela oferece paz. Saber que existe um propósito maior, mesmo quando não conseguimos vê-lo, pode trazer uma sensação de ordem ao caos da vida familiar. Há também um quarto benefício que poucas pessoas consideram: compreender o planejamento pré-nascimento. Pode mudar como nos relacionamos com nossos próprios filhos. Se você é pai ou mãe, pense nisso. Seu filho escolheu você. E não porque você é perfeito, mas porque você tem exatamente o que esse espírito precisa para crescer. Suas falhas, suas limitações, até mesmo seus erros de criação, podem ser parte do currículo que seu filho desenhou para si mesmo. Isso não é desculpa para não se esforçar como pai, é um convite para confiar mais no processo, para entender que, por trás das dificuldades da criação de filhos, existe um propósito maior sendo cumprido. E quando seus filhos crescem e parecem rejeitar tudo que você tentou ensinar, talvez essa rejeição seja exatamente o que eles precisavam para se tornarem quem vieram ser. Beatriz Gurgel, que escreve sobre planejamento da alma no blog de Raymond Moody, observa que cada espírito tem livre-arbítrio completo sobre qual papel adotar e como suas lições escolhidas se entrelaçarão com as de outros, em sua unidade familiar. Isso significa que,
mesmo dentro de uma família. Cada membro está vivendo seu próprio currículo. Os conflitos que surgem não são falhas. São interseções de múltiplos caminhos de aprendizado. Claro, céticos argumentarão que tudo isso pode ser imaginação, projeção psicológica, desejo de encontrar significado onde não existe. E eles podem estar certos. Mas Raymond Moody, que passou 50 anos estudando essas experiências, sempre fez uma observação importante: a consistência dos relatos, através de culturas, religiões e épocas, sugere que algo real está sendo acessado. Não podemos provar cientificamente que espíritos existem ou que planejam suas vidas, mas também não podemos explicar por que tantas pessoas, independentemente de seu background, descrevem experiências tão semelhantes. E talvez a questão mais importante não seja se isso é literalmente verdadeiro. Talvez a questão seja se essa perspectiva é útil, se acreditar que você escolheu sua família te ajuda a perdoar, a crescer, a encontrar paz. Isso não tem valor, independentemente de sua veracidade literal. Há algo mais que preciso compartilhar. Antes de encerrar, algo que talvez seja a parte mais reconfortante de toda essa pesquisa, segundo os relatos de recordação e EQM. O planejamento pré-nascimento não acontece em isolamento. Antes de nascer, você teve vislumbres da vida que estava prestes a viver. Você viu os momentos difíceis que enfrentaria. Você sentiu antecipadamente a dor que experimentaria. E mesmo assim, você escolheu vir. Isso significa que, em algum nível profundo, você já sabia que poderia lidar com tudo que está enfrentando agora. Seu espírito, antes de nascer, olhou para esta vida, com todos os seus desafios, e disse: sim, eu posso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. Nos momentos mais difíceis, quando parece que a vida é demais, lembre-se disso. Você já viu este filme antes. Você já sabia o que viria. E você escolheu vir mesmo assim, porque sabia que era capaz. Essa perspectiva não elimina a dor, mas talvez dê a ela um significado diferente. Quero encerrar com uma reflexão sobre o que isso significa para como vivemos. Se seu espírito escolheu esta família, esta vida, estes desafios, então cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade que você mesmo criou. Cada relação complicada é um currículo que você mesmo desenhou. Cada momento de sofrimento contém uma lição que você mesmo pediu para aprender. Isso não torna o sofrimento mais fácil, mas talvez torne mais significativo. E quando olhamos para nossas famílias, não importa quão imperfeitas, podemos ver algo além das falhas humanas. Podemos ver espíritos corajosos, que concordaram em desempenhar papéis difíceis, que se voluntariaram para nos desafiar, nos frustrar, nos magoar, tudo em nome do nosso crescimento. Ver assim não é fácil, requer maturidade espiritual, requer disposição para abandonar a vitimização e abraçar a responsabilidade, requer fé em um propósito maior. E aqui está o paradoxo mais bonito de toda essa pesquisa. Quanto mais difícil foi sua infância, quanto mais desafiadora sua família, mais corajoso foi seu espírito ao escolhê-la. Espíritos jovens, segundo Marcelo Nunes, tendem a escolher vidas relativamente fáceis. Elas ainda estão aprendendo o básico, mas espíritos mais maduros, que já passaram por muitas vidas,
frequentemente escolhem desafios intensos, porque estão prontos para acelerar seu crescimento. Se sua família foi particularmente difícil, considere a possibilidade de que seu espírito é particularmente forte, que você veio a esta vida, não como vítima do destino, mas como um estudante avançado, que escolheu um currículo intensivo, um aprendizado profundo e transformador. Isso não minimiza seu sofrimento. Nunca. O sofrimento é real, independentemente de sua origem espiritual. Mas talvez isso te dê uma nova forma de se ver, de não como alguém que teve azar, mas como alguém corajoso o suficiente para escolher uma vida difícil, em nome do crescimento, em nome da evolução. Há uma prática simples, que algumas pessoas acham útil após aprenderem sobre planejamento pré-natal, sobre o planejamento da sua jornada espiritual. Ela envolve olhar para cada membro de sua família e se perguntar: o que meu espírito, a minha essência, pode ter querido aprender com essa pessoa específica? Não busque respostas imediatas. Apenas faça a pergunta e permita que insights, que compreensões, surjam ao longo do tempo. Você pode se surpreender com o que emerge quando muda a lente, através da qual vê suas relações familiares. Mas para aqueles que conseguem fazer essa mudança de perspectiva, a recompensa é imensa. Relacionamentos que pareciam irremediavelmente danificados podem ser curados. Ressentimentos que carregamos por décadas podem ser liberados e podemos finalmente fazer as pazes, não apenas com nossa família, mas com a própria vida que escolhemos viver, com o caminho que traçamos. Seu espírito sabia o que estava fazendo quando escolheu esta família. Confie nele e talvez, apenas talvez, os momentos mais difíceis da sua vida familiar foram exatamente os momentos para os quais você veio, as lições que seu espírito mais precisava aprender, os desafios que a tornariam mais forte, mais sábia, mais compassiva, não porque você merecia sofrer, jamais, mas porque você era forte o suficiente para transformar sofrimento em sabedoria. Esse é o verdadeiro presente do planejamento pré-natal, do planejamento do espírito. Não respostas fáceis para dores difíceis, mas um convite para ver sua própria vida, com olhos de alma, para reconhecer que, em algum nível além da compreensão humana, tudo sempre fez sentido. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre sua família de alguma forma, eu adoraria ouvir nos comentários. Qual relação familiar faz mais sentido agora? Vendo por essa lente, você consegue imaginar por que seu espírito teria escolhido essas pessoas específicas? Comenta aqui embaixo. Suas reflexões podem ajudar outros que estão passando pelas mesmas questões.